Mas vamos lá. Hoje é a nossa quinta aula teórica, né, na disciplina de administração e enfermagem. E como eu estava falando agora há pouco com vocês, a proposta de tema a ser discutido hoje na nossa aula diz respeito aos registros que compõem o processo de trabalho em enfermagem, certo? Não existe prática de assistência de enfermagem, prática do processo de trabalho em enfermagem, se não ocorrer os registros, certo? É aquela coisa, fica o dito pelo não dito, como dizem no interior, né? Então, nós precisamos registrar absolutamente tudo em relação à assistência que nós prestamos ao nosso paciente, ao nosso cliente ou ao nosso usuário, tá certo? Com uma maneira de nos respaldar enquanto profissionais e com uma maneira de garantir que o processo de trabalho de enfermagem ele seja seguido, dando continuidade, né? Que nós vimos que a assistência que nós prestamos ao paciente não é aquela assistência fatiada, ela ocorre em ciclos, né? Então, isso serve, por exemplo, eu como enfermeira, serve para que a enfermeira que me sucede no plantão, se ela tiver alguma dúvida, ela pode ir lá e consultar a minha evolução de enfermagem para saber o que eu fiz ou o que eu não fiz. Então, isso garante que a continuidade do processo de trabalho em enfermagem seja assegurada, né? E isso também tem um link direto com a administração. Né? Lembrem-se lá da primeira aula que nós tivemos, em que eu perguntei para vocês o que significava administrar e alguns de vocês disseram, fizeram referência à questão do dinheiro, né? Que trabalha durante o mês para ganhar o salário e precisa se organizar, se administrar o dinheiro para conseguir pagar as contas, os débitos que tem aberto, né? Então, eu vou precisar que vocês tragam esse conceito de administração associado à parte financeira, tá certo? Para a aula nossa de hoje, tá bom? E aí, né, para começar, tudo que a gente vai começar tem que começar do começo, né? E aí, o que é que a gente tem de evidências históricas que nos, realmente, né, que nos confirmam a importância desses registros de enfermagem, certo? Ela, mais uma vez, Florence Nightingale, certo? Que é considerada a precursora da enfermagem contemporânea, né? A precursora da enfermagem moderna, ou seja, a gente enxerga em Florence, né, como uma mãe da enfermagem, né? E aí, retomando um pouquinho lá de história da enfermagem, uma das primeiras disciplinas da matriz de vocês, da matriz curricular, quando a gente fala em Florence, né, nós temos de nos lembrar que ela foi uma enfermeira, né, inglesa, certo? Que de fato, para o período que ela vivia na época, ela era muito mais à frente do tempo. Porque naquela época, 1800 e alguma coisa, nós tínhamos uma configuração social em que mulheres, né, quando nasciam, ela tinha a função de ser criada, as mães, né, de família tinham a função de criar as filhas para que elas servissem ao lar, fossem donas de casa e estivessem prontas para serem esposas ou mães, né? E aí Florence, ela destoou completamente disso. Por quê? Porque na sociedade da Inglaterra, em que o normal era considerado isso, né? Florence deu vários passos a mais à frente, né? Porque ela decidiu que queria estudar, né? Ela decidiu que queria se dedicar ao estudo da enfermagem e foi em busca, né, de contribuir com o conhecimento que até então ela tinha, né? E aí ela foi em busca de contribuir mais especificamente lá na Guerra da Crimeia, certo? E nós vemos sempre que Florence, ela participou da Guerra da Crimeia, né? Ajudando os soldados
né, feridos, né, fazendo curativos, tentando cessar processos infecciosos, para que esses soldados eles se restabelecessem e não ficassem como um soldado marginalizado, sem servir para combater, né? Então, Florence, ela começou a contribuição dela com a ciência da enfermagem, que naquela época ainda não era ciência, dessa maneira, trabalhando voluntariamente em uma guerra, né? Cuidando de pessoas feridas, né? E aí, a partir disso, Florence passou a fazer várias observações e a partir dessas observações passou a tirar algumas conclusões que foram norteadoras completamente do conhecimento científico que nós temos hoje, que é sustentado pela microbiologia, por exemplo. O que é que Florence percebeu, de uma forma bem resumida? Quando ela chegou lá para ajudar esses soldados, certo? Ela percebeu que eles estavam todos aglomerados dentro de um galpão, tá? E nesse galpão não existiam janelas, né? Então, ou seja, o que é que pode-se dizer? Que não circulava o ar por dentro daquele galpão. Não tinha como adentrar ao galpão a luz solar, né? E não tinha uma coisa que é muito básica para nós hoje em dia, que consiste em quê? Numa pia para lavar as mãos. Então, o que é que Florence percebeu? Primeiro de tudo, era necessário, já que estavam todos amontoados sem distinção de tipos de ferimentos, né, dos sinais e sintomas que estavam apresentando naquele dado momento, né, primeiro de tudo, o que ela percebeu? Que precisava separar esses soldados, né, tipo fazer o agrupamento de soldados que tivessem as manifestações clínicas mais parecidas entre si, né? Porque os ferimentos eram diferentes, né? Então, isso poderia causar infecções diferentes, né? E associado a isso, sinais e sintomas também diferentes. Então, ela percebeu que não fazia o menor sentido deixar todos misturados, né? Então, ela separou, como se fosse montando alas diferentes, digamos assim. E o que ela percebeu? Nossa, aqui não tem ventilação nenhuma, né? Então, os micro-organismos que naquela época eram chamados de germes, certo? Hoje nós sabemos que micro-organismos são o quê? Vírus, bactérias, fungos, né? Então, ela percebeu que era necessário, sim, ter essa circulação de ar por dentro do galpão. Então, ela sugeriu que fossem feitas aberturas para que esse ar circulasse e, consequentemente, né, a maioria daqueles germes, como eram chamados naquela época, que estavam em suspensão no ar, a partir do momento que a corrente de ar entrava, né, ao galpão, levava, né, e aí acabava tornando esse ambiente, de certa forma, mais limpo, menos infectado, né. O que ela percebeu também? Que era extremamente importante a entrada da luz solar, né? Por quê? Porque o nosso corpo, hoje em dia, a gente já tem a evidência científica da fisiologia, que, por exemplo, alguns mecanismos de regulação hormonal nossos só funcionam mediante a presença ou a ausência, né, da luz, dia e noite. Existem hormônios nossos que só são produzidos dia e tem outros que só são produzidos noite. Se você está num fechado, você não sabe o que é dia e o que é noite. O funcionamento, a homeostase, né, do corpo, o equilíbrio do corpo, vai sofrer uma variação e isso vai comprometer diretamente o processo de quê? De recuperação desses soldados, né, desses militares que estavam lá. Então, a partir do momento que ela propôs, né, que fossem feitas aberturas, ela pensou nessa questão da circulação da corrente de ar e pensou na questão do adentramento, digamos assim, da luz solar para dentro do galpão. O que é que ela sugeriu também?
era preciso ter uma pia, um lavabo, qualquer coisa que fosse para higienizar o quê? As mãos. Porque não fazia o menor sentido, por exemplo, fazer um curativo de um soldado que, sei lá, teve uma perna amputada e outro que está com ferimento no braço, no ombro, são ferimentos diferentes. Um pode estar infectado, o outro pode não estar. E aí, a partir do momento que não é feita essa higienização, essa antisepsia das mãos, ocorre o quê? A infecção o quê? Cruzada. Né? Então, por que que eu sempre falo isso? Porque Florence é uma coisa, assim, foi uma pessoa que ela conseguiu perceber coisas que hoje para nós são óbvias, mas para aquele tempo não era. E a partir desse momento ela começou a dar os primeiros passos e contribuiu com a enfermagem enquanto profissão, enquanto ciência, certo? Então ela era muito à frente do tempo dela. Ninguém nunca tinha parado para imaginar isso, né? E aí Florence, né, dando continuidade, né, nessas descobertas, nesses estudos dela na área da enfermagem, o que ela passou a perceber? Que era necessário todo e qualquer procedimento de enfermagem que fosse feito, era necessário que a pessoa que tivesse feito anotasse, registrasse, certo? Por quê? Porque se não registrar, não tem como perceber se está evoluindo positivamente ou se está evoluindo negativamente. Nem sempre, por exemplo, era ela que ia fazer esse curativo quando a enfermagem foi andando um pouquinho mais para frente, né? Isso despertou o interesse de muitas moças naquela época. E todas elas passaram a ser uma espécie de seguidoras de Florence. Então, assim, Florence não tinha como ser onipresente. Não tinha como fazer o curativo de todo mundo ao mesmo tempo. Então, era necessário que existisse esse registro, essa anotação, para que pudesse fazer a comparação. Houve melhora ou houve uma piora? O que é que foi usado para fazer esse curativo? Quais materiais foram usados? Soro, né? Alguma outra substância, né? Porque a farmacologia vinha se desenvolvendo também, né? E aí ela percebeu que não estavam ocorrendo essas anotações. Ela passou a procurar, né, registros com uma maneira de saber, por exemplo, por que determinada pessoa foi a óbito. Será que aconteceu alguma piora e essa piora acabou por desencadear o óbito, a morte desse indivíduo? Peraí, como é que eu vou saber como fazer esse curativo se eu não sei como é que vem sendo feito? E aí a enfermagem foi evoluindo, né? E Florence continuou trabalhando nessa área do conhecimento. E aí foram surgindo aqueles primeiros protótipos, os primeiros modelos, digamos assim, de instituições hospitalares, que naquela época ainda não eram chamados de hospitais propriamente ditos, né? E aí ela começou a perceber, por exemplo, que precisava-se de uma renda que custeasse esse hospital, né? Esse hospital, para poder o quê? Para poder cuidar desses pacientes, né? E aí, como é que eu vou ter noção da quantidade de materiais, a quantidade de soro fisiológico, por exemplo, que eu vou precisar, se eu não tenho um registro que me possibilite fazer um levantamento médio do quanto eu preciso? Né? Então, Florence, ela já fez o primeiro link aí da enfermagem com a administração. Há muito tempo, né? E em uma das suas obras, né, em uma das suas contribuições escritas, ela trouxe justamente esse trecho que está aqui no slide. Né? O que é que ela falou? Que na tentativa de chegar à verdade, ela, né, Florence,
eu tenho buscado em todos os locais as informações, mas em raras ocasiões eu consigo obter os registros hospitalares, possíveis de serem usados para comparação. Esses registros poderiam nos mostrar como o dinheiro tem sido usado, o que de bom foi realmente feito com ele. Então, vejam que mulher incrível, que mulher extremamente inteligente, e principalmente para a época dela. Ela conseguiu fazer uma ponte, conseguiu fazer um link de que essas anotações, que esses registros em enfermagem, eles eram indispensáveis. Eles eram fundamentais para ocorrer o quê? Uma correta administração da instituição de saúde. Se eu não sei o quanto de material que eu preciso, eu também não vou saber a quantidade de dinheiro que eu vou precisar investir. E para investir às cegas é algo muito complicado. Imagine como é que eu posso dizer? Como as condições eram mais contidas ainda do que hoje, lá nessa época de Florence. A contenção financeira, a contenção de gastos. Então, como era que ia saber com que o dinheiro foi usado? Tanto do dinheiro foi usado para isso, isso e isso. O dinheiro que tinha no valor de tanto foi investido para isso, isso e isso, se não tinham registros. Então, Florence, ela acendeu a luz, ela foi a primeira a acender a luz sobre que era necessário, sim, realizar anotações, evoluções de enfermagem, que nessa época não eram chamados assim, né? Mas os registros de enfermagem. Porque, vejam, se trouxermos para a atualidade, qualquer instituição, qualquer serviço de saúde, se não tiver uma boa administração dos serviços, ela vai o quê? Quebrar. Porque muito facilmente vai se ter mais gasto do que lucro. Porque no serviço de saúde também tem que ter o lucro. Mas aí, se você não sabe o que é preciso investir e o quanto é preciso investir, essas coisas saem do trilho. Elas saem do controle. Né? Então, é extremamente importante. Né? Isso é uma evidência histórica que funciona como evidência científica, né? Para nós, o que justifica, desde a época de Florence até agora, né? Que justifica o porquê que nós não podemos, de forma alguma, deixar de registrar o que fizemos, nos abster, nos eximir dos registros que cabem a nós. Tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Eu posso seguir? Posso? Então, vamos indo. O pessoal que está tentando aqui entrar, pode dizer que não se preocupem, que não vão ficar com falta, tá? Realmente, a gente precisa gravar a aula, porque existem alunos que não assistem por estar em estágio, por trabalharem, e eu não consigo fechar, tá bom? A gravação. Obrigada, Mara. E aí, gente, quando nós falamos que esses registros de enfermagem, eles precisam ser feitos, eles precisam, sim, ser feitos, mas precisam seguir um padrão. Não é fazer de qualquer jeito, tá certo? Precisa ter uma organização mínima, básica, para que fique tudo ok. Tá bom? Não é fazer de qualquer jeito, porque se fosse qualquer jeito seria qualquer coisa. Mas não seria o quê? Registro de enfermagem, tá? Então, se a gente trouxer para a nossa prática, né? O que é que nós temos? Que todo e qualquer procedimento que tenha feito parte da assistência de enfermagem que você prestou a um paciente, a um cliente ou a um usuário, tá? Você precisa registrar. Se a gente for muito ao pé da letra da literatura científica, é meio que inviável,
Porque alguns autores vêm dizendo que nós precisamos fazer o registro imediato. Acabou de fazer, vai lá e anota. E a gente sabe que na prática não é assim. Não funciona assim. Imagina um plantão que está daquele jeito. Porque existem plantões, vocês vão ver, que começa bem, de repente vira tudo de cabeça para baixo. O paciente que estava estável descompensa, o que estava grave para, e parece que é tudo numa hora só. Então, obviamente que você não vai ter como, troquei o curativo do paciente aqui agora, peraí, antes de eu ir fazer essa medicação, eu vou anotar aqui. Não. Vocês precisam desenvolver essa capacidade de ir fazendo um resumo no HD mental de vocês ou ir anotando num papelzinho avulso que deixe no bolso do jaleco ou do pijama cirúrgico, certo? Para não esquecer quando for fazer o registro final, né? E aí, por que, Silvia, que é indispensável que esse registro ocorra? Às vezes o plantão é tão conturbado, tiveram tantas intercorrências com o meu paciente, eu vou registrar só o básico. Não façam isso. Não registrem só o básico. Aí é que vocês precisam colocar todos os mínimos detalhes do que aconteceu, certo? Por quê? Lembrem-se que a assistência de enfermagem ocorre de forma o quê? Contínua. Não é Mara tendo feito todos os procedimentos, tendo prestado assistência de enfermagem ao paciente dela pela manhã, aí eu chego para render Mara, vou assumir o plantão pela tarde, ela vai me passar os pacientes dela e eu vou ficar lá sentada, como diz no interior de manhã, de flosô, olhando para os pacientes sem ter o que fazer. Sempre vai ter algo que fazer. A assistência é 24 horas, né? E aí, somos seres humanos, e sendo seres humanos, nós não conseguimos, Mara não vai conseguir passar para mim, não vai conseguir passar o passo a passo, todo o detalhamento da intercorrência que aconteceu com o paciente dela. Só ela vai saber a fundo, com o mínimo de detalhe, porque ela vivenciou, né? Então, a partir do momento que Mara me passa o geral, antes de eu iniciar o meu plantão, eu posso ir lá no prontuário do paciente da gente e ver o que é que Mara registrou, para eu tentar me inteirar mais, para eu tentar ter um pouco mais de detalhes sobre a intercorrência, sobre a emergência que aconteceu. E o que é que isso tem a ver com os registros, Silvia? Você garante, a gente tende a zerar é impossível, né? Mas chega perto de zerar a possibilidade de ocorrência de falha na comunicação entre Silvia e Mara. Nesse exemplo. Beleza, Mara pode não ter me passado todos os detalhes na passagem de plantão, mas espera-se que ela tenha registrado tudo detalhadamente lá no registro de enfermagem. Aí cabe a mim, Silvia, ir atrás para me inteirar melhor, né? Então, fazer registros de enfermagem acabam por diminuir, certo? As possibilidades de falha na comunicação entre a equipe de enfermagem e assistente, tá certo? Mas aí, Silvia, como é que a gente vai fazer? É de qualquer jeito? Não, né? Porque senão não seria registro de enfermagem. Existem algumas premissas, alguns elementos básicos que nós consideramos como fundamentais, né? Para fazer parte de uma anotação de enfermagem ou de uma evolução de enfermagem, certo? E se a gente parar para pensar pelo lado lógico, né? Eu gosto muito de tentar pensar as coisas de enfermagem pelo lado lógico, né? Imagina se Mara passa o plantão para mim, eu agora vou assumir o paciente que estava na responsabilidade dela pela manhã. Aí lá vou eu olhar os registros que Mara fez, sendo que a letra de Mara é um garrancho, é um exemplo, viu? É um garrancho, não é legível. Será que eu vou conseguir entender bem o que ela escreveu? Ela registrou, beleza, registrou.
Mas se eu, Silvio, não conseguir ler por causa da ilegibilidade, né, por causa da letra não colaborar, vai adiantar em alguma coisa? Mara ter registrado? Não. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado em relação à nossa letra, né? Eu sei que algumas pessoas escrevem mais rápido e aí acaba que a letra fica um pouco mais estranha. Mas quando forem fazer os registros de enfermagem, gente, cuidado com isso. Por quê? Porque o que você escreve vai precisar ficar claro, para não gerar a possibilidade de outras interpretações. Porque, por exemplo, se eu posso não conseguir entender o que Mara registrou, aí eu vou tentar adivinhar. Ah, eu acho que isso aqui é isso aqui. E se não for? E se comprometer o quadro clínico do paciente? É? Então, uma das premissas, uma das coisas consideradas básicas para fazer parte desse registro de enfermagem é o quê? Legibilidade. Precisamos escrever de forma que fique legível para que qualquer pessoa, não só da equipe de enfermagem, mas da equipe médica, quem precisar consultar o que você registrou, consiga com sucesso, tá bom? Então, a legibilidade, certo? Escrever de forma legível, de forma nítida, certo? A questão da exatidão, certo? As observações, o que você vai anotar, precisa ser de forma exata e precisa. Ah, vai lá, o paciente de Mara parou, né, durante o plantão às 10 horas da manhã. O que é que Mara precisa anotar, né, no registro de enfermagem? Paciente apresentou PCR às 10 horas da manhã, realizado manobras de RCP, né, que é ressuscitação cardiopulmonar, administrado 2 flushes de adrenalina, conforme comando verbal de doutora fulaninha de tal, paciente retornou ou não retornou, né? Ela vai registrar. Se foi a óbito, apesar das manobras de RCP terem sido efetuadas, paciente veio a óbito, constatado pelo médico há tantas horas, aí foi realizado preparo do corpo. Então, são aquelas informações que não podem deixar de estar ali. Imagina, se o paciente de Mara sofreu uma PCR, entrou numa PCR e ela não registra no prontuário dele, é grave. Não precisa escrever um livro cheio de detalhes. A gente vai ver o porquê. Porque quem fica responsável por preencher esse livro cheio de detalhes é o enfermeiro. Mas vocês, técnicos em enfermagem, têm que colocar as informações cruciais. Tá certo? Então, brevidade, né? Isso acaba entrando no que eu acabei de falar. Ai, Silvia, precisa anotar o que aconteceu, precisa, mas precisa ser nos mínimos dos mínimos detalhes? Não, é aquela coisa, people, digamos assim. Né? Então, quando eu falo em brevidade, eu estou me referindo ao quê? Esse registro, essa anotação precisa ser concisa, objetiva e completa. Se o paciente de Mara entrou numa PCR, ele só tem 2 possibilidades. Ou ter revertido e continuar vivo, ou ter evoluído para óbito. Concordam comigo? Mas e aí, se Mara não registra? Se ele evoluiu para óbito ou continua vivo? Ai, Silvia, mas você está entrando no plantão, você está vendo que o paciente está vivo. Sim, eu estou vendo que o paciente está vivo. Mas não esqueçam que o prontuário do paciente é um documento. Se acontecer alguma coisa e a família solicitar o prontuário, é de total direito deles ter o prontuário a tempo e a hora que eles quiserem, porque o prontuário não é da equipe de saúde, é do paciente. E aí, meu amiguinho, a família pegando o prontuário, se encontrar alguma brecha para ir para a justiça, vai. E a pessoa tem que responder. Ai, mas eu esqueci de... Não, não pode esquecer, não. Existem algumas coisas que nós, profissionais da enfermagem, não podemos de jeito nenhum. E uma dessas coisas é esquecer
de fazer registro de enfermagem. Tá certo? Beleza? E aí, para tudo, gente, que for ser feito, né? Anotou? Anotou. Carimba e assina. Tá certo? Precisa ter a identificação de vocês. Imagina, eu, enfermeira de UTI, tô no plantão. Eu e mais 5 de vocês. E temos 10 pacientes para dar de conta. Tá? Aí imagina se Mariana, por exemplo, faz o registro todo bonitinho em relação ao que ocorreu com o paciente dela, ao que ela prestou de assistência, certo? Mas Mari nem assinou e nem carimbou. Como é que danado a gente vai saber? Beleza, eu, Silvia, enfermeira, posso saber que o paciente que estava no leito 7 estava com Mari. Mas a partir do momento, porque eu estou lá no plantão, mas a partir do momento que esse prontuário vai lá para a auditoria, o pessoal da auditoria nunca nem viu Mari. Não conhece a letra dela. Então, é um registro que é perdido. Essa assistência foi prestada por quem? Por Gasparzinho? Então, tem que ter muito cuidado. Tá certo? Então, esses 4 critérios são indispensáveis para compor, para fazer parte de um registro de enfermagem ok. Certo? Exatidão, brevidade, legibilidade e identificação. Entendam como identificação vocês carimbarem e assinar, tá? A primeira resolução que antes estava em vigor em relação a essa questão da identificação, ela era de 1996, certo? Era a resolução de número 191, que foi lançada no ano de 1996. Mais recentemente, houve uma atualização dessa resolução e agora aqui está em vigor essa daqui, certo, gente? Sempre que uma resolução nova é lançada, ela revoga a anterior, certo? Por isso que eu botei aqui em vermelho, tá bom? Então, a que vale hoje é essa daqui, 545 de 2017, tá certo? E aí, como é que deve ser, por exemplo, o carimbo de um profissional de enfermagem? A gente precisa fazer o carimbo de acordo com o padrão, tá certo? Não pode fazer de qualquer jeito, porque tudo precisa seguir normas, precisa seguir regras, tá certo? E aí, vocês prestem muita atenção em relação a isso. A primeira turma que eu dei a disciplina de administração e enfermagem foi a INF 18. Era uma turma da noite. Aí, às vezes, por ser uma disciplina tão teórica, às vezes a gente acha que é tão distante da nossa prática, alguns alunos deixam passar alguns detalhes ou acham que o professor está falando besteira, né? Mostrei isso aqui para eles. Isso foi em 2019. Ninguém deu cabimento porque eu estava falando. Aí, quando concluíram o curso, foram tirar o Corém, né? Apareceu uma oportunidade de trabalhar na área. Aí era tudo mandando mensagem para mim no WhatsApp. Silvinha, como é mesmo que faz o carimbo? O que é que tem que ter mesmo no carimbo da gente? Aí eu vou, muito boazinha que eu sou, mando essa imagem, esse print, tá? Porque no carimbo de vocês precisa ser seguida uma regra em específico. E como é essa regra, Silvia? Vem cá, ó, o modelo é esse aqui. A primeira coisa que vai vir na primeira linha do teu carimbo é o seu nome completo, tá bom?
tente, por mais que o seu nome completo seja muito grande, tente não abreviar, certo? Nenhum sobrenome, tá bom? Bota ele escrito por completo, tá bom? Abaixo do seu nome, na linha de baixo, certo? No caso nosso aqui, né? Porque a gente sabe que o Corem, a autarquia máxima, né, de fiscalização da enfermagem é o COFEN, que é a nível nacional, né? Mas em cada estado existem o que? Os órgãos, como que eu posso dizer? Os órgãos que ficam regulando, que ficam averiguando, ficam acompanhando se realmente todas as determinações do COFEN estão sendo seguidas em cada estado. Então, aqui em Natal, que o estado é Rio Grande do Norte, né? Nós temos o COREN-RN, certo? Que é o nosso órgão de classe do estado, tá certo? E aí, quando a gente vai lá no Corem, gente, fazer o nosso registro, quando nós nos formamos, né? É gerado uma numeração, como se fosse um número de inscrição, como se fosse uma matrícula da gente, que essa matrícula, ela vai durar até quando você quiser, né? Se você for um profissional que ande dentro da linha, que não tenha o seu Corem cassado, ou que porventura você venha a desabilitar o seu Corem. Mas essa matrícula, esse registro, é para a vida inteira, ele não vai mudar. É algo só seu. É tipo o seu CPF. O seu CPF, o seu RG não é uma numeração que é só sua. O meu CPF, meu RG não vai ser igual ao de Vanessa, por exemplo. É um número que pertence só a mim. A questão do Corem, o registro no Corem, é como se fosse a nossa identidade profissional, tá certo? É um número que nós vamos ter registrado a partir do momento que vocês se formarem, receber o diploma, juntar toda a documentação e forem lá no Corem para dar entrada nesse registro. Aí vocês vão receber uma numeração específica, que vai ser só de vocês, tá certo? Então, vem o seu nome completo. Logo abaixo, vem o órgão de classe, de acordo com o estado, no nosso caso, Corem-RN. Ai, professora, eu me formei aqui no Rio Grande do Norte, mas apareceu uma oportunidade para eu trabalhar lá na Paraíba. Vai ser Corem-PB, porque são estados o quê? Diferentes. Ai, professora, eu atuo aqui no RN, mas me surgiu uma oportunidade lá em Recife, que é Pernambuco, o estado, né? Você vai ter que dar entrada num registro de enfermagem lá no Corem de Pernambuco. Porque é de acordo com o quê? Com o estado. Tá certo? Mas aí, beleza, vamos usar o exemplo do Corem-RN, no nosso caso, né? Então, Corem-RN, logo à frente vem o número de quê? Da inscrição. O seu número de matrícula quando você se registra ao conselho profissional. Logo em seguida, põe um tracinho e coloca a sua categoria profissional, certo? Aí, de acordo com o Corem e com o COFEN, existe as abreviações que são consideradas padrão para cada modalidade, para cada categoria, certo? Na enfermagem, que eles definem aqui, ó, para enfermeiro ou enfermeira. A abreviação da categoria profissional vai ser ENF. E-N-F. Tá certo? Se for para um obstetriz, né? Aquele enfermeiro que tem especialização em saúde da mulher, né? Em obstetrícia. Aí como é que vai ser? Como é que deve vir no carimbo desse enfermeiro? Não vai vir mais desse daqui, ENF. Vai vir o quê? OBST. O-B-S-T, que é a abreviação de obstetriz. Tá certo? No caso de vocês aí, ó,
técnico em enfermagem, viu? De enfermagem não, viu? Tá errado aqui. Técnico em enfermagem. Lembrem lá de português instrumental, certo? Antes dessa resolução de 2017, a abreviação para vocês era TEC, aí um pontinho, ENF. Agora não é mais assim, tá certo? É TE. A abreviação de técnico, o T de técnico e o E de enfermagem. Tá certo? Se for um auxiliar de enfermagem, que hoje em dia praticamente já não existe quase mais, né, pessoas que tenham o registro na categoria de auxiliar. Os CORENs, os COFENs haviam determinado que as pessoas que tinham registro como auxiliares, ou seja, abaixo do técnico, fizessem um curso de reciclagem, que era de curta duração, acho que era menos de um ano, para alterar esse registro para TE, para técnico em enfermagem. Isso há um tempo atrás. Parece que agora, quem tem o registro de auxiliar em enfermagem precisa fazer o curso todo de técnico em enfermagem. Não é mais uma reciclagem só. Tá certo? E aí, de acordo com o nosso código de ética, né, o código de ética que rege os profissionais de enfermagem, há uma classificação, né, de acordo com categorias, e nessa classificação, né, de categorias que podem fazer parte da equipe de enfermagem, tem-se o de parteira, né? Mas, sendo bem honesta, eu nunca vi uma parteira que tenha registro em COREN. Mas, de acordo com a resolução, né, já que podem fazer parte da equipe de enfermagem, o enfermeiro, o obstetriz, certo? O técnico em enfermagem, o auxiliar em enfermagem e a parteira, certo? Como ainda não ocorreu a atualização desse código de ética, a gente considera essas 5 categorias, tá certo? E aí, a depender da sua formação, é como vai constar lá no seu carimbo, tá certo? Então, isso aqui pode tirar o print que vocês vão precisar, tá bom? Quando for fazer lá o carimbozinho de vocês, quando finalizar o curso, tá? Então, por exemplo, um exemplo. Como seria meu carimbo atualmente, tá? Viria meu nome completo, Silvia, é quase um trava-língua, né? Silvia Silva de Oliveira. Embaixo, o meu registro é aqui no Corem RN, tá? Embaixo, Corem RN, tudo em maiúsculo, um tracinho. Aí vem o número da minha inscrição, que é 440011, tá? Eu, Silvia, sou enfermeira. Eu me encaixo na categoria de enfermeira. Então, depois de Corem RN, tracinho, 440011, tracinho, vai vir o quê? ENF. Então, isso é o que eu preciso ter de mais básico no meu carimbo, segundo a resolução 545 de 2017 do COFEN, tá certo? E aí, tudo o que vocês fizerem, gente, carimba e rubrica. Silvia, e se eu só carimbar? Não tem efeito. Se eu só rubricar, também não tem efeito. Precisa ser essa casadinha. O carimbo e a sua rúbrica. Ou a assinatura do seu nome e sobrenome. Tá certo? Aí, gente, tá tudo ok? Tá tranquilo? Alguma dúvida? E claro, pode ter certeza que isso aí vai ser cobrado na prova. Tá? Então já botem um asteriscozinho aí. Já botem um marca-texto, botem estrelas, botem o que quiser. Mas isso aí vai ser sim cobrado na prova. Tá bom? É o mínimo que vocês precisam saber em relação à identificação de vocês. Tá certo? Até aí, gente, alguma dúvida?
ou está tranquilo? Cadê Vanessa Revite? Cadê Cileia, que sempre falam comigo na aula? Cileia não entrou hoje, né? Não me deixem falando só não, por favor. Digam pelo menos sim, não. Digam aí. Gente, vocês estão aí? Sim. Falem comigo, por favor. Eu me sinto sozinha na frente do computador. Então, vou seguindo, tá? Professora, Oi? você falou no grupo que tá no meio, mas nem conseguiu entrar. Ah, entendi. Entendi. Ok, tudo bem. Não tem problema não. E aí eu jogo de volta a pergunta para vocês. Por quê e com qual finalidade devemos realizar anotações de enfermagem? Se fosse uma questão da prova, como vocês responderiam? Por quê e com qual finalidade devemos realizar anotações de enfermagem? Tá cortando, né? Ah, entendi. Entendi. Mas já que Vanessa tá com esse problema aí, cadê a outra Vanessa com W? Cadê Mari? Cadê Mara? Cadê Gisele? Maravilhosa. Cadê? Me respondam. Cadê Jadina? Cadê Dayana? Que está como ouvinte, mas pode responder também. Bora, Day, diga aí. Deu pontapé inicial para esses meninos pararem de vergonha? Me diga aí. Por que você acha que é importante? Oi? Professor, porque é um documento, fica documentado tudo que você faz. Então, se outra pessoa disser que você não fez aquele trabalho, você lá escrito, você vai ter que comprovar Isso. que você fez. Perfeito, é um documento, então serve de prova para você, né? Não fica o dito pelo não dito, não é aquela informação só de boca, tá registrada, né? O que mais, gente? Além disso que Dai falou, o que mais? Me digam aí. Se eu passo o plantão, tô saindo do plantão da tarde, tô passando o plantão para Gisele, à noite. Perfeito! Para ficar ciente com maiores o quê? Detalhes. Se eu tô passando o plantão para Gisele à noite, eu digo para ela tudo o que eu fiz com o paciente. Aí vai lá, a Gisele vai olhar no prontuário. Silvia não anotou nada. Tem como Gisele confiar que Silvia fez? Quem é que vai garantir? Não tem como. É? É o dito pelo não dito. É? Por exemplo, Vanessa passou o plantão para mim. Vanessa com W. Passou o plantão para mim. Mas foi um plantão tão exaustivo para ela que ela esqueceu de me dizer um pequeno detalhe. Aí ocorreu uma dobra de uma técnica que estava pela tarde para a noite. Aí a técnica vai e diz para mim, Silvia, mas aconteceu isso com o paciente de Vanessa. Ele perdeu o acesso, foi repuncionado hoje, ela esqueceu inclusive de datar aí, mas esse acesso dele é de hoje. Aí o que a Silvia faz? Vai confiar só no que a colega tá falando? Não, vou lá para os registros de Vanessa, né? E muito provavelmente, ou pelo menos se espera, que Vanessinha tenha anotado que o paciente perdeu o acesso, que, sei lá, estava em membro superior direito, membro inferior direito, onde quer que seja,
foi repuncionado, sei lá, em membro inferior direito, com um gelco de tantos calibres. Aí diga, beleza, então realmente o que fulaninha falou faz sentido, porque de fato o paciente foi puncionado e tá aqui no registro. Aí o que é que eu, Silvia, faço? Pego um esparadrapozinho ou um micropore, né? Coloco o número, o calibre do gelco, a data de hoje, que ele foi puncionado hoje, né? E o nome da técnica Vanessa. Ai, professora, mas você tá fazendo uma coisa que não foi você que fez. Calma aí, eu não tô registrando algo que eu não fiz. O registro tá lá, que Vanessinha fez. Eu estou apenas identificando o acesso para que nós da equipe, como uma maneira de ajudar a equipe toda, para que nós não nos percamos na contagem de dias de acesso. Porque a depender do protocolo institucional de um hospital, por exemplo, mas a maioria deles dizem que o acesso venoso periférico ele só deve permanecer o mesmo acesso por no máximo 72 horas. Isso se não tiver sinais flogísticos, que são sinais de quê? De infecção, né? Que é o quê? Que é a vermelhidão, que é o rubor, o eritema, enfim. Mas se esse acesso está ok, eu posso deixar ele até por 3 dias. Opa, foi puncionado ontem, mas hoje eu já estou percebendo que está ficando meio vermelho ali. Será que é uma flebite? Eu não vou pagar para ver. Vamos tirar esse acesso e vamos repuncionar, né? Esse paciente. Então, se não tiver identificado o acesso no dia que foi puncionado, gente, a gente não tem como saber se aquele acesso está em D1, D2 ou D3. No primeiro dia, no segundo dia ou no terceiro dia, né? Qual a finalidade, né? E o porquê também de anotações de enfermagem? Garantir que a assistência de enfermagem ela ocorra de forma o quê? Continuada, de forma contínua e não intermitente. Outro ponto, reduzir ao máximo possibilidades de erros, falhas de comunicação entre a equipe. Lógico, por mais detalhista que uma pessoa seja, tá? Ela pode esquecer de passar um detalhe mínimo na passagem, na conversa de plantão. Mas aí, se ela tiver anotado, tá beleza, tá tranquilo. Tá certo? Oi? Eu administrei um medicamento num paciente, né? Não anotei. Aí, por isso também, se eu não anotar, né? A maneira de organização também, mas se eu não anotar, e você de novo. Isso, principalmente, gente, se for um paciente pediátrico, diga aí. Que o paciente pediátrico, dependendo da medicação, se você colocar 1 mlzinho a mais, pode ser fatal. Aí ela não checou lá na prescrição e nem anotou na anotação de enfermagem. Aí eu vou e subentendo, porque a gente também não pode tirar conclusões sem ter certeza, né? Eu vou e subentendo que não foi feito. Aí lá vai eu. Prepare e administro. Em vez de ser só uma dose, dei uma lapada de 2. Então isso compromete, né? Isso pode gerar uma complicação para o paciente, um evento adverso para esse paciente, né? Então, tudo precisa ser milimetricamente calculado e registrado. Tá certo, gente? Perfeita a colocação. Tá? E aí, eu trouxe alguns trechos, né, que existem na literatura científica que comprovam para vocês o quão é importante que nós façamos esses registros de enfermagem, né? Determinado autor diz que as anotações de enfermagem vão refletir todo o empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando assim as nossas ações. Vejam, a enfermagem por natureza é desvalorizada. E hoje que somos nós que estamos prestando assistência ao paciente 24 horas, todos os dias do ano. Nós aqui estamos beira-leito. Não é o médico que dá uma passadinha, que faz uma visita, prepara a prescrição, não.
quem está ali com o paciente em todos os momentos são quem? Somos nós. Mas a enfermagem não é valorizada, infelizmente. Agora, de 2020, né, do ano passado para cá, que devido a esse contexto da pandemia, aí sim passaram a nos olhar com outros olhos, a reconhecer o quão importante é, né? Todos os profissionais da área da saúde, as pessoas têm uma mania de endeusar o médico. E por que a enfermagem não é tão valorizada assim? Tanto quanto a medicina, né? Mas não tem um ditado que diz que tem males na vida que vem para o bem, que de tudo que é ruim a gente consegue tirar a parte boa. E de forma, eu não sei nem dizer se coincidência, porque eu não acredito em coincidência, mas por ironia do destino, no final de 2019, né, em dezembro, iniciaram-se os casos de Covid, chegou aqui no Brasil, se não me engano, em janeiro de 2020, e começou todo esse pesadelo da pandemia por Covid-19. Gente, nunca na história da humanidade, até hoje, 2021 anos, a enfermagem foi tão reconhecida, vista de uma maneira diferente. E por ironia do destino, ano passado foi comemorado o bicentenário da enfermagem. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas ano passado foi comemorado os 200 anos de Florence. Então, é comemorado o bicentenário da enfermagem moderna. E aí, nesse contexto todo, nós estamos, desde o início do ano passado, vivenciando esse contexto todo. E digo a vocês que se não fosse a equipe de enfermagem, a situação tinha ocorrido, esse contexto estava ocorrendo de forma bem mais desastrosa. Bem mais desastrosa. Se nós olharmos para o contexto, gente, do quanto os profissionais de enfermagem que estão na linha de frente estão esgotados, mentalmente e fisicamente falando, mas que não abandonam a missão, é um número tremendo. E isso é tão verdade que, para vocês terem ideia, todas as revistas científicas da área de enfermagem, desde que começou a pandemia, abriram notas de chamadas para nós, pesquisadores, publicarmos artigos voltados para a associação do trabalho de enfermagem e a pandemia por Covid-19. Porque é uma doença que pouco se sabe sobre ela. A gente já está há mais de um ano nesse contexto, nesse moído todo. E eu digo a vocês, a enfermagem tem feito total diferença. Total diferença. E esse momento em que a gente está fazendo total diferença na linha de frente, para quem está na linha de frente, nós, pesquisadores, no caso eu, é o momento que a gente tem para fazer com que a faca entre na melancia e faça o corte perfeito. Vamos estudar sobre isso e fazer associação com a enfermagem. E bora publicar, bora fazer a ciência andar para frente. Vamos aproveitar desse momento tão negativo para contribuir com a nossa ciência. Porque se comparar a enfermagem com a medicina, a enfermagem ainda está engatinhando, enquanto que a medicina já é adulta, quase uma idosa. Então vejam o quanto os profissionais de enfermagem, independentemente da área de atuação, têm sido cruciais nesse momento da pandemia. Os da linha de frente, nós da pesquisa,
acho que foi até a metade do ano passado, eu participei de uma produção, posso até mandar no grupo para vocês, de um e-book, de um livro digital, que faz essa ponte do Covid-19 e o estresse ocupacional dos profissionais de enfermagem. Porque nós somos assistência 24 horas. E aí o e-book ficou bem bonitinho, foi com um grupo de pesquisa lá da UFRN, do Departamento de Enfermagem, super fácil de ler, ilustradinho, coloridinho, já é uma contribuição científica, né? Foi agora aceito um artigo que eu estou participando na revista de enfermagem da USP, da Universidade de São Paulo, fazendo o link entre diagnósticos de enfermagem da NANDA, porque nós da enfermagem, nós enfermeiros podemos fazer diagnósticos de enfermagem, e aí existem diagnósticos de enfermagem da NANDA, CIP, né, que é o internacional, a NANDA é nacional. E CIP nacional e NANDA internacional, perdão. E aí a gente fez um estudo de quais diagnósticos de enfermagem que já existem e que são completamente aplicáveis para pacientes diagnosticados com Covid-19. Então, isso é uma maneira, gente, de nós estudarmos, e conhecimento, ele só é válido se a gente espalhar, se a gente disseminar. E nada melhor do que disseminar ciência, do que disseminar conhecimento científico com uma publicação científica. Porque vai ser disponibilizada na internet para qualquer pessoa de qualquer país para ver. Né? Então, nós temos que ter esse olhar de carinho também com a ciência. Porque senão, se não tem ciência, não tem conhecimento científico, não tem prática. Vai fazer a prática de qualquer jeito? Não. Então, os profissionais da enfermagem que estão na linha de frente, extremamente importantes, os profissionais de enfermagem da pesquisa científica, extremamente importantes, os profissionais de enfermagem da docência, os que são professores, também extremamente importantes, uma maneira de passar de uma forma mais facilitada esse conhecimento em relação à pandemia para vocês. Né? Então, a partir do momento que nós estamos trabalhando na assistência e fazemos os registros de enfermagem, gente, é uma maneira de nós fortalecermos a nossa classe. De dizer, ei, a gente trabalha, a gente faz isso tudo aqui. Está ocorrendo esse trabalho em equipe. A gente tem que vestir a camisa da enfermagem. O que me deixa muito triste na enfermagem é que é uma classe muito desunida. E não pode ser assim, gente. Deixem as percepções pessoais de lado e vamos para a ciência, vamos para a assistência, que o objetivo é único. Então, registrar as anotações de enfermagem é uma forma de valorizar o nosso trabalho e as nossas ações. Tá certo? O que mais? Esse autor, muito conhecido nos estudos de processo de trabalho de enfermagem, Martin, ele traz uma citação, ele faz uma colocação em que ele diz que pouca documentação, ou seja, poucos registros de enfermagem por parte de nós, da equipe de enfermagem, é sugestivo, sugere má prática. E o que é isso, hein, Silvia? Em outras palavras, ele está querendo dizer que se existe pouca documentação que comprove a nossa assistência, quer dizer, no nu e cru, claro e objetivo, que a gente não está fazendo nada, ou então que a gente está fazendo de qualquer jeito. Então não adianta a gente prestar a melhor assistência de enfermagem do mundo e não fazer o registro. Porque é o dito pelo não dito. E aí esse autor, Daniel, ele vem trazendo, vem endossando, vem confirmando o quanto essas anotações de enfermagem são importantes a partir do momento que ele diz a informação que não é registrada é informação perdida. Não adianta eu, Silvia, dizer que passei uma sonda vesical de demora em um paciente
Se eu não registrei, o paciente pode estar lá no leito com a sonda vesical de Nemora, mas cadê o registro? Então, a informação, o quê? Se perde. Se ninguém percebe isso, aí chega um médico, aí diz, faz quanto tempo que paciente fulaninho de tal tá com a sonda vesical de Nemora? Aí a gente não sabe o que dizer. A equipe todinha fica com a cara no chão. Aí vai procurar no prontuário, cadê o registro? Como é que a gente vai saber? Será que tá em tempo de tirar essa sonda de Nemora desse paciente e trocar? Porque a gente sabe que se essa sonda permanece mais do que o que deve, é fator de risco para uma infecção do trato urinário, um ENTU, né? Cara, se não tem o registro, nada foi feito. É a mesma coisa que ele está sem sonda ali. Então, informação que não é registrada é informação perdida. Isso é muito lógico. Isso é muito claro e objetivo. Mas não sei por que ainda algumas pessoas têm tanta dificuldade de entender que realmente é importante, realmente é fundamental fazer esses registros. Ai, Silvio, o plantão foi super corrido. Conclua o seu plantão. Quando a colega chegar, passe o plantão, vá para o repouso e vá escrever. Quantas vezes, gente? Quantas vezes? Eu entrei no plantão de 7 horas da manhã para sair às 13 da tarde, né? E vim sair mais de 2h30, às vezes até 3 horas. Só fazendo registro das urgências que aconteciam. Mas eu não podia botar os pés para fora dali sem fazer os registros. Porque senão meu nome tá no jogo, né? Então eu ficava lá, sem almoçar, morrendo de fome, mas eu só saía quando eu registrava tudo que precisava ser registrado. Silvia, tu ganhava hora extra? Não. Mas eu não tenho meu corém pra jogo, né, gente? Pelo amor de Deus. Só saía depois de registrar tudo. Então pegue isso como exemplo para vocês e não deixem de registrar absolutamente nada. Tá certo? Beleza? E aí, gente, eu trago um exemplo de um registro de enfermagem para vocês, certo? Percebam, isso é uma folha de ofício, tá? E nessa folha de ofício tá feito um registro que ele é mais, como que eu posso dizer, mais extenso. Ele é mais longo, mais cheio de detalhes, certo? E aí esse registro ele foi feito por mim, quando eu trabalhava na assistência. Vejam que o carimbo aqui era diferente, ó. Isso eu trabalhava em 2015. Na assistência o carimbo era diferente. Porque lembrem-se que a resolução do carimbo novo é de 2017. Então o carimbo antigo era assim, tá? O nome da pessoa, a categoria, né? Silvia, enfermeira, aí Corém RN e a numeração. Mas aí agora tem de ser atualizado, tá certo? Eu vou pedir para Mariana ler para mim. Bora, Mari. Bora? Mariana, Daiana, Dai, tá aí? Eu tô achando tão lindo vocês ligando esse Meet e indo embora fazer outra coisa e dormir, sei lá o quê. Professora, professora, tô aqui. Mari, é você que tá falando? Não, é Daiane. Bora, Dai. Então leia aí pra mim, leia do jeito que você conseguir enxergar, não se preocupe com os detalhes que a gente vai aprender, tá certo? Tá. Paciente, é porque a letra tá muito miudinha. Meio pequenininho, né? Paciente administrado é? Admitido. Peraí, paciente admitido na UTI pediátrica, provavelmente do... Proveniente do, aí eu apaguei o nomezinho do setor, certo? Proveniente. Lá. Aí, médico de LLA
mais diagnóstica, mais diagnóstica, com diagnóstico médico de LLA, mais diarreia aguda, mais o quê? Mecânico. Não, choque séptico, eu acho que pelo celular fica bem ruinzinho, né, de ver. Fica bem miudinho, né? Deixa eu ler para vocês, tá? Toda e qualquer evolução de enfermagem ou anotação de enfermagem, porque existe essa diferença, tá bom? Deve ser iniciada, nesse caso, foi uma admissão. O paciente deu entrada na UTI, num plantão meu, no início da tarde, certo? Então, como ele estava sendo admitido, eu precisei fazer um registro mais detalhado, desde a admissão dele até o que ia acontecendo no decorrer da urgência, tá? Então, como era uma admissão, eu coloquei aqui inicialmente, porque não dá para ver, tá? Mas botei inicialmente a hora específica, sei lá, 14:02 da tarde, né? Aí vamos lá. Eu vou dizer que o paciente chegou a tal setor, vindo de outro setor, com diagnóstico de quê? Certo? Então, paciente admitido na UTI pediátrica, proveniente do, aí era o outro setor, né? Com diagnóstico médico de LLA, mais diarreia aguda, mais choque séptico, mais hemorragia intracraniana, certo? Esse foi um paciente de 3 anos de idade que deu entrada na UTI onde eu trabalhava, com diagnóstico médico de leucemia linfóide aguda, certo? LLA, leucemia linfóide aguda, tá? Diarreia aguda, choque séptico. Choque séptico é aquela infecção generalizada, tá? Em que o micro-organismo já caiu na corrente sanguínea e está passeando, já contaminou todo o corpo, tá bom? Então, choque séptico e hemorragia intracraniana. Assim que ele chegou para nós, na UTI ele já estava entubado. A médica lá da enfermaria, ela também era intensivista, ela já entubou ele, né? E ele estava sendo ventilado, né? O oxigênio estava sendo ofertado para ele sob VPP, certo? O que é VPP? Ventilação por pressão positiva, que é o famoso acoplar o ambu ao tubo orotraqueal, que ele está entubado. O ambu vai estar ligado a uma fonte de oxigênio e a gente vai estar, o quê? Ambusando esse paciente, ou seja, colocando o oxigênio para dentro do pulmão dele, já que ele está entubado, né? Então, O2, oxigênio, sob TOT, por VPP, né? TOT é tubo orotraqueal, ou seja, ele já estava entubado, né? Logo após ter chegado, né? Eu abri parênteses e coloquei posto no ventilador mecânico imediatamente quando da admissão. Ventilador mecânico, gente, é o que muitas pessoas chamam de respirador. Não chamem de respirador. Vocês vão ver isso lá em pacientes críticos, mas não chame de respirador, porque quem respira é quem tem pulmão. E o aparelho, ele não tem pulmão. O pulmão que ele ventila, que ele joga oxigênio para dentro, é o pulmão do paciente. Então, ele é um ventilador mecânico e não um respirador. Tá certo? Então, ele foi posto no ventilador mecânico imediatamente, quando da admissão, com os seguintes parâmetros. Em ventilador mecânico, vocês vão ver que nesse aparelho, lá em pacientes críticos, pacientes graves, existem vários modos ventilatórios e existem vários parâmetros que nós, enfermeiros, ou médico, ou fisioterapeuta, a gente pode alterar a depender da gravidade desse paciente e do quanto ele precisa da ajuda do aparelho para o quê? Respirar, tá certo? Então, os parâmetros, tá? Vou só falar para vocês vão ver isso com mais detalhes lá em pacientes críticos, né? Quais foram os parâmetros? A FiDO2, que é a fração inspiratória de oxigênio, foi de 100%, a PEP de 10%, e a PINSP de 37, ou seja, parâmetros altíssimos. Então, era um paciente que realmente estava muito grave, certo?
Aí lá vai eu, vou fazer a descrição do exame físico que eu fiz depois de ele ser posto no ventilador, né, e tal. E aí eu venho trazendo, gente, as anotações que a gente precisa trazer em relação ao exame físico, a gente sempre vem trazendo informações mais gerais para ir detalhando nas informações mais específicas, né? Então eu, Silvia, enquanto enfermeira, quando eu olhei para o paciente, o que é que eu vi logo de cara? Que ele estava hipocorado, certo? Ou seja, ele estava com a coloração da pele sem ser a coloração viva de vigor normocorado da gente. Era como se ele estivesse bem pálido, né? Então, hipocorado, cianose generalizada, ou seja, o que é que isso me traz de informação? E não estava mais chegando oxigênio suficiente para a maioria das partes do corpo daquela criança, né? Então, ele já estava apresentando uma cianose generalizada, né? Pele fria, né? Quando eu peguei nele, eu senti a pele dele muito fria, certo? Tava em dieta zero, a gente bota um zerozinho e corta, tá? Em dieta zero, com sonda nasogástrica aberta. Quando um paciente ele é sondado e ele tá em dieta zero e a sonda fica aberta, a nossa ideia é que nós consigamos ver o resíduo gástrico que vai ser drenado o quê? Pela sonda. Porque o aspecto do resíduo gástrico nos diz muita coisa, né? Esse resíduo gástrico, esse RG, tá esverdeado, tá transparente, já significa que a gente pode iniciar a dieta, ou tá em borra de café, como se fosse café mesmo. E aí já é algo mais grave, né? Então, sonda nasogástrica aberta, drenando o resíduo gástrico, borra de café. Ou seja, era um paciente que estava muito comprometido, né? Falei esse geralzão. Vou falar do acesso dele. Então, AVC, acesso venoso central, em subclávia direita. Quando eu falo em acesso central, gente, é um acesso diferente dos periféricos, porque como o próprio nome sugere, um acesso que é central, ele está mais próximo do coração, tá? E quais são as possibilidades de acesso central que a gente tem? Jugulares internas, porque tem as externas, tá? Jugulares internas ou subclávias. Por que é chamado de subclávia? Aqui, ó, esse osso da anatomia é o quê? Uma clavícula. Essa veia, ela está abaixo da clavícula, no nível abaixo da clavícula. Então, veia subclávia. Veia que se localiza abaixo em nível da clavícula, né? Então, esse paciente, esse menininho, estava com um acesso venoso central na subclávia direita, certo? Aí registrei, né? Viabilizando noradrenalina e dobutamina. Noradrenalina e dobutamina, vejam como a farmacologia é importante. Noradrenalina e dobutamina são drogas que nós chamamos de vasoativas. Aí, Silvia, aí o que é que são drogas vasoativas? De uma forma bem rápida, são aquelas drogas que são utilizadas para fazer com que o coração do paciente continue batendo, tá? Então, essa criancinha vinha com nora e com dobutamina. E aí eu registrei plaquetas e dormonide. Dormonide é um sedativo, que é a mesma coisa que midazolam, que geralmente é administrado em pacientes que estão entubados. Por quê? Porque se eles não ficarem sedados, se eles não ficarem num coma induzido, eles começam a brigar com o tubo. Ele não aceita o ventilador mecânico jogar o ar para dentro dele. Ele vai tendo reflexo e fica querendo brigar com a ventilação mecânica. Então, esse paciente ele precisa ficar em coma, ele precisa ficar sedado. Então, vocês podem ter certeza, como 2 e 2 são 4, que todo e qualquer paciente que esteja entubado,
né, que esteja em ventilação mecânica, ele vai estar com dormonide ou midazolam, que são a mesma coisa, né? Aí eu registrei errado. Aí eu não podia riscar e nem passar o corretivo, né? Essas partes que tem aqui brancas, gente, fui eu que apaguei os nomes, né? Enfim. Aí fui e coloquei em tempo. As plaquetas estavam sendo infundidas em MID. Eu falei anteriormente que tanto plaqueta como dormonide, dobuta e nora estava tudo correndo pelo acesso central. Mas aí eu me enganei. Desse combo, né? As plaquetas não estavam correndo pelo acesso central, e sim por um acesso em membro inferior direito, MID. Tá? Aí vejam que eu vou descendo. Falei do estado geral dele, falei do acesso, porque tem as drogas, né? Os fármacos que estão mantendo ele vivo, né? Falei da respiração, vou seguindo a ordem céfalo-caudal, tá certo? Falei da respiração, chego no abdômen, tá? Então, como é que tava o abdômen dessa criancinha, né? Abdômen plano e flácido, quando eu fui fazer a palpação, tanto superficial quanto profunda, tá? Eliminação vesical, ou seja, xixi por sonda vesical de demora, tá? Por SVD. Aí abri um parêntese, ó. Ausência de diurese quando da admissão. Gente, podem ter certeza que se um paciente tiver com sonda vesical de demora e estiver o que a gente chama de anúrico, certo? Ou seja, xixi zero, não é um bom sinal. Porque já está ocorrendo o quê? Falência renal. Os rins desse paciente já estão parando ou parou. Então, é um sinal de que o óbito está perto, certo? Então, a anúria, a ausência de diurese, não é um bom sinal. E esse bebezinho chegou anúrico, tá? Lá pra gente. Aí, instalado drogas vasoativas contínuas, a médica da UTI refez o cálculo e viu que para a situação que ele estava, ele precisava de uma quantidade maior em vazão. Aí foi instalado dobutamina a 3 ml hora em bomba de infusão, tá? E noradrenalina a 1 ml hora. Vejam que eu tinha esquecido de registrar que isso era conforme prescrição médica, não fui eu que fiz, não. A médica prescreveu, as meninas prepararam e instalaram. Aí eu fui e puxei uma setinha, conforme prescrição médica. Nós não podemos prescrever medicações, né? Então, deixe tudo o que é amarradinho, tá bom? Aí lá vai, a gente deixou o paciente todo ok. Eu não esqueço nunca do dia desse plantão, porque eu não tinha nem almoçado, que eu sempre queria deixar tudo em ordem antes de almoçar, para almoçar mais tranquila, né? Sendo que foi virando tudo de cabeça para baixo. Deixamos o paciente tranquilo, assim, né? Pelo menos já tinha sido feito o que precisava fazer com ele. De repente, quando eu vou saindo do lado do leito do paciente para ir para a copa, almoçar, o menino parou, zerou. Então, coloquei aqui, ó, apresentou PCR, parada cardiorrespiratória, às 15 horas e 45 minutos. Paciente parou, olha o relógio para saber a hora. Tá? Por quê? Porque a gente não pode tentar reanimar esse paciente por mais de 10 minutos, não. Então, a gente precisa saber o horário de início da parada. Né? No caso dele, foi às 15h45. Né? Aí, iniciado manobras de RCP, ressuscitação cardiopulmonar, tá? Que é a compressão cardíaca. E aí, quando um paciente para e ele está no ventilador mecânico, a gente desconecta ele do ventilador e coloca o ambu. E vai para VPP com o ambu, tá? Vai para ventilação por pressão positiva. Por que, Silvia? Não era melhor deixar no ventilador, não? Não,
Porque a ciência, as evidências científicas, elas nos mostram que por VPP a gente consegue disponibilizar uma quantidade maior de oxigênio naquele momento. Que o coraçãozinho dele estava parado, e se o coraçãozinho dele estava parado, não estava chegando sangue no encéfalo. E neurônio não suporta ficar sem glicose e sem oxigênio. Por mais tempo que encéfalo fique sem glicose, que é uma fonte de energia, e sem oxigênio, isso pode causar danos irreversíveis. Ou seja, quanto mais tempo dura uma parada, maior a probabilidade de danos irreversíveis, de sequelas irreversíveis. Então, desconecta do ventilador e vai para VPP, certo? Então, iniciar manobras de RCP, certo? E VPP. Administrado 3 pushes de adrenalina, certo? Na pediatria, a ampola de adrenalina tem 1 ml, certo? A gente aspira a ampola todinha, uma seringa de 10 ml, e completa a seringa com soro fisiológico. Faz essa diluição. 1 ml de adrenalina para 9 de soro fisiológico, certo? É padrão na pediatria. Aí o médico vai e por comando verbal, ele diz, faça 1 ml ou 2 ml de adrenalina. Aí a pessoa, o técnico ou o enfermeiro que está no comando da medicação vai no acesso central e faz esse flush ou push de adrenalina. Se você bota a seringa toda, não, só 2 ml ou 1, ou quanto o médico mandar, tá bom? Então, aqui, administrado 3 pushes de adrenalina por indicação médica, aí coloquei o nome, da médica que estava no plantão, todavia sem êxito. A gente fez os pushes de adrenalina, os 3, que é o máximo indicado, e o bebê não reagia, certo? Então, o óbito foi constatado pela médica plantonista, doutora Fulaninha, de novo, às 15h55. A gente tentou de tudo e não deu. Realmente foi óbito, Então, quando a médica diz para parar tudo, a gente para, olha a hora, para poder registrar, E aí, como ele era acompanhado lá no setor de oncohematologia por uma médica específica, eu entrei em contato com ela, coloquei contactado a doutora Fulaninha, médica assistente do paciente, para informá-la acerca do óbito, e a mesma, a médica, encarregou-se de comunicar o óbito aos pais da criança. Em tempo, fui e coloquei uma informação que eu tinha esquecido de o quê? De registrar lá em cima, tá? Não chegou a ser instalada a hidratação venosa e também não foi administrada a antibiótico terapia. Ele não estava com choque séptico, não estava com infecção generalizada. A maioria dos choques sépticos são causados por bactérias. Então, a gente entra com um antibiótico IV, tá? Um antibiótico bem forte, tá? Para tentar reverter, Então, foi preparado a antibiótico-terapia, que era a vancomicina e o meropenem, mas não tinha sido chegado a instalar, não deu tempo, Pois o paciente ainda não havia sido estabilizado desde o momento da admissão e logo em seguida apresentou PCR irreversível, Corpo da criança encaminhado ao necrotério às 18h05. Então, finalizei. Veja que o espaço em branco da folha eu risquei para impedir que qualquer pessoa fosse anotasse alguma outra informação adicional, Vejam que aqui eu já tinha carimbado e assinado porque eu acreditava, eu tinha feito a primeira parte da evolução antes da parada e eu acreditava que ele ia ficar estável, que a gente, por mais que veja um paciente muito grave, a gente tem aquela esperança. E logo esse paciente, eu conheci ele quando eu comecei a estagiar voluntariamente no hospital. Então, quando eu passei na enfermaria que ele estava internado, eu brinquei com ele, sabe? E de repente, do nada, o menino chega para mim, literalmente morrendo dentro da UTI.
e era justamente no meu plantão. Então, isso mexe muito com o emocional da gente, né? Enfim, mas aí eu acreditava que ele ia ficar bem, aí já tinha carimbado e assinado aqui. Mas aí depois de finalizar toda a evolução, fui, carimbei e assinei novamente. Tá certo? Então veja que eu fui seguindo um passo a passo desde a admissão dele, botando o diagnóstico médico dele, como foi que ele estava quando eu fiz o exame físico, e aí a gente vai seguindo um padrão, certo, gente? Sempre céfalo-caudal, de cima para baixo, tá? Não adianta eu iniciar uma evolução, não adianta vocês iniciarem uma anotação de enfermagem dizendo, por exemplo, a primeira coisa de tudo, dizendo que esse paciente está com eliminação vesical por sonda vesical demora. Ei, menina, peraí, a ordem. A eliminação vesical e intestinal é uma das últimas coisas, né? Da mesma forma que você não vai falar de alimentação antes da respiração. Então, vá seguindo a ordem, tá certo? Então, veja que o máximo possível de detalhes que eu pude colocar, eu coloquei principalmente porque trata-se de um óbito. Então, o prontuário do paciente continua no hospital por 10 anos, certo? Isso foi em 2015. Esse prontuário desse paciente ainda está lá, né? Eu não trabalho mais lá, mas quem estava no plantão quando ele foi a óbito fui eu. E qualquer coisa que aconteça, vão atrás de quê? Do prontuário dele. Então, veja a responsabilidade que nós na enfermagem temos. Oi? Consigo. Porque eu já acho que já ia sair entre umas 20 vezes. Não, acho que não é o telefone, é a internet. Uhum. Quando estava, né, cuidando de Dona Dulce, Uhum. eu fazia, chegava, anotava, né? Primeiro eu lia o que tinha acontecido antes, para ver o que eu estava pegando, Uhum. acontecido, né? Durante os 48 horas da cuidadora, olhava, analisava, pegava ela, olhava da cabecinha até as pontinhas do dedo do pé, olhava tudo para ver se pelo menos batia algumas coisas. Uhum. Batia. Aí o que acontecia? Eu colocava, né? Recebi paciente, blá, 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 Isso. né? E comentava, né? Como você disse, de cima para baixo, direitinho. Teve uma vez que eu contei 9 pastinhas roxas no corpo dela. Saí Nossa. anotando todas as partinhas, anotei. Uhum. Outro plantão, só que elas não liam os anteriores. Eu que sempre li, entendeu? O que acontecia anteriormente. Aí eu fui conversar com o filho, né? Não, mas não precisa disso, que não sei o quê, tá Não entendendo? precisa? Se der algum BO, cai pra cima de vocês. Nossa, e alguma fazia, além de prescrever, quando eu via coisa errada, eu batia a foto e deixava guardado. Uhum. Perfeito. É uma Porque maneira de se resguardar. e futuramente vai ter uma bomba, sabe? Porque pelo que eu via que estava, com certeza vai ser coisa muito séria. E eu não queria fazer parte daquilo. Uhum. Uhum. Nem ter enfermagem, pensou? Caiu alguma coisa séria pra cima de mim e eu nem recebi o Corém. Pois é. Diga aí. Pra você a história, né? Diga aí. Você já ia se prejudicar antes mesmo de começar a atuar como técnica. Aí as meninas reclamavam comigo porque eu pegava, preenchia até quase no final da folha. E eu vi isso agora, eu me lembrei. Eu sou dessas. Eu acho melhor pecar por excesso do que por falta. Isso, Né? até com de água, eu colocava, que ela tomava no copo de alumínio, Uhum. só que copo espessante, eu colocava, Uhum. paciente, ou 8 copos Mas de é alumínio. assim. Mas é assim que tem que ser. Né? Para garantir. Porque imagine, se você não fosse olhar as anotações anteriores, você não sabe como ela estava no plantão que você não estava lá, por exemplo. Né? Não passava, nem quando a médica mudava o medicamento, era muito difícil uma passar para outra, entendeu? Pois é. Então é Passava. muito complicado Quando eu isso. recebia, quando eu recebia médica, eu passava para as outras, olha, a doutora, fulana, passou isso aqui, mudou o horário. Lá tinha um muralzinho, só escrevendo aquele mural, porque eu Uhum. colocava.
muda o medicamento para tal hora, tantos ml, tudo direitinho. Só tinha, as até falavam, nossa, Vanessa, não sei, não, é muito chato. Tudo escreve. Mas é melhor a gente ser chato, ser conhecido como chato e fazer o certo do que fazer o errado. Isso resguarda a gente, resguarda o paciente, né? E fica registrado a assistência que a gente prestou. Eu fazia tabela, sabe, Silvia? Pronto, ela usava uma vaginal, um dia sim, um dia não. Uhum. Eu colocava todos os dias do mês e falava, quem for colocando dia sim, dia não, quem tiver de plantão vai assinando na frente para saber quem é a próxima, pra não perder. Mas sabe o que, é que o pessoal pensa? Que isso é perda de tempo. Não, e o pior nem isso. Falava que eu era queridinha, que eu era mostrada. Eles falam isso. Vocês vão enfrentar muito isso ainda. Ela não precisa disso que a gente sabe, o dia que tiver sou eu. Sim, mas é bom, porque se uma das filhas perguntar como é que tá a bombadinha da mamãe, deixa eu ver algum relatório. Que relatório? Se ninguém anota. Aí a gente fica com a cara no chão. Literalmente, né? E aí agora eu quero ver os relatórios e quero ver as anotações. No mínimo deve ter 2 linhas, entendeu? Eu digo a vocês, sabe, gente? Pelo amor de Deus, eu digo muito aos meus alunos, não se disponibiliza a passar vexame, não, pelo amor de Deus. Se tem que fazer uma coisa, faça da forma certa, da forma que tem que fazer, né? Para não abrir essas brechas e vocês se prejudicarem, né? Esse slide, gente, eu vou deixar para vocês lerem com calma quando estiver estudando, mas vem dizendo basicamente o que eu fui falando na evolução da enfermagem, certo? Que deve ser sempre preenchida data, a hora, né? O diagnóstico do paciente, colocar informações completas. Por exemplo, se ele apresentou PCR, eu disse que foi iniciado manobras de RCP, e aí ele veio a óbito ou ele retornou? Então, as informações precisam ser completas. Evitar rasura. Lembrem-se que, como Dayana falou, é um documento. E documento a gente não rasura, não bota corretivo, por exemplo, né? Se você percebeu, no caso de Vanessinha, que percebeu os hematomas na paciente dela, foi ela que percebeu. Então, ela vai lá e anota, percebi, né? Agora, se fosse uma observação que tivesse sido feita em equipe, ela iria anotar, equipe, assistente, percebeu que dona fulaninha de tal está com hematomas pelo corpo, né? E aí, na enfermagem, na medicina, gente, existem muitas abreviações, certo? E assim, a gente tem que ter cuidado com as abreviações que nós usamos. E por norma da gramática da língua portuguesa, sempre antes de nós usarmos uma abreviação, a gente tem que antes, no texto, ter escrito por extenso, certo? Então, por exemplo, sonda vesical de demora. Escreve antes e entre parênteses depois, aí entre parênteses bota SVD, aí depois todas as outras vezes que você for escrever sonda vesical de demora, você põe SVD. Principalmente se forem siglas que têm mais de um significado, certo? Para evitar interpretações dúbias, para evitar interpretações erradas, porque isso pode comprometer a assistência que é prestada ao paciente, tá certo? Oi? Não sei se era mas eu falando. Quando eu chegava, não, eu via, né? Aí ela dormia à noite. Logo cedo eu colocava paciente, fulantal dormiu bem, acordou bem. Se ela não dormiu, eu colocava, se mexeu, ela e acordou tal jeitinho. Sim, é super importante colocar todas as informações no geral, né? Porque imagina uma senhora de idade que não dormir bem durante a noite, no outro dia ela vai estar bem sonolenta. Então, essa sonolência, ela tem que ser interpretada como uma consequência de uma noite mal dormida, né? E não como rebaixamento de nível de consciência. São coisas diferentes. Tá certo? Porque assim, quando eu pegava das outras meninas, eu via assim, né? A anotação só de quando entrou e pronto. E quando estava passando, passava o que tinha ocorrido durante a noite, durante o dia, né? Essas coisas assim.
Eu sempre colocava quando eu pegava durante a noite, no outro dia, e quando ia entregar, nem que eu saísse um pouco mais tarde, porque eu tinha que sair Tô 6, 9 entendendo. horas, porque eu fazia a folha quase toda, explicando, deixando tudo explicadinho, não tinha como. Tudo que for possível é bom anotar, porque como eu tô dizendo, é melhor pecar por excesso do que por falta, né? E aí eu venho trazendo nesse slide alguns questionamentos, né, que a resposta deles são meio que óbvias, né? O que anotar? Todas as informações subjetivas e objetivas, né, que digam respeito àquele paciente que você está prestando assistência, né? Teve alguma mudança, por exemplo, de medicamento? Estava com antibiótico X, passou para antibiótico Y. Estava fazendo xixi por fralda descartável, diurese, eliminação espontânea em fralda descartável. Ah, agora foi preciso fazer uma sondagem, vesical de demora, né? Então, tudo que você faz com o paciente, você precisa anotar, né? Quando anotar, se foi feito, anote. O que importa ser anotado é o que foi feito. Ah, não deu para trocar o curativo da úlcera por pressão na região sacra. Você não vai anotar isso. Agora, se você realizar a troca de curativo da úlcera por pressão na região sacra, você anota. Tá bom? Então, quando anotar? Sempre que as ações de assistência forem executadas. Certo? Onde anotar? Em qualquer lugar, Silvia? Não, vocês vão ver que existem impressos, existem folhas específicas para vocês anotarem cada coisa. Tá? A depender do hospital, né, vai ter a folha de anotações de enfermagem, vai ter a folha de controle de sinais vitais e balanço hídrico, tá? Vocês vão ver isso lá em pacientes críticos. Tá? Vai ter a folha para evolução de enfermagem, que só quem faz é o enfermeiro, certo? E não adianta, isso muda de serviço para serviço. Protocolos mudam de instituição para instituição. E isso você vai aprender quando você for trabalhar naquele determinado local, né? Como anotar? Já falamos isso. De forma clara, concisa, objetiva, legível, tendo a sua identificação, o carimbo e a assinatura, certo? Tentar escrever da melhor maneira possível, da forma mais correta possível. É por isso que vocês têm a disciplina de português instrumental na grade do curso, né? Porque vocês precisam escrever pelo menos o básico corretamente, porque algumas palavras, quando escritas de forma errada, podem gerar interpretações dúbias. E aí algumas pessoas vão achar isso, vão achar aquilo, e no final das contas nem é isso, nem é aquilo, e quem se prejudica é o paciente, né? Para que anotar? Já falamos também para garantir, né, o fluxo de comunicação entre os membros da equipe de enfermagem, para garantir que essa assistência ocorra de forma o quê? Contínua, certo? Que não seja fatiada, tá bom? Para se respaldar enquanto profissional, tá certo? Para registrar todas as ações que estão sendo prestadas pela equipe de enfermagem, né? E para deixar no documento do paciente registradas as informações. Lembrem-se que informação não registrada é informação perdida, tá bom? Quem deve anotar? Todos nós, da equipe de enfermagem. Todos nós temos a responsabilidade de fazer as nossas, o quê? Anotações, os nossos registros de enfermagem, tá bom? Então, ninguém se livra disso. Agora, cuidado com uma coisa aqui. Anotação de enfermagem, cuidado, é diferente de evolução de enfermagem. São duas coisas que se parecem muito, mas que têm diferenças. Tá bom? Oi? Eu não sei distinguir nenhuma da outra. Não sei. Pois eu vou dizer para vocês ficarem todos sabendo. Agora, anotação de enfermagem é uma coisa, evolução de enfermagem é outra. Peguem essa dica aí, que eu tenho uma maneira meio estranha de estudar. Para aprender as coisas e não esquecer, eu faço algumas associações.
E dá certo, sempre que eu faço associações. O que é que eu fiz? Isso desde a época da faculdade, para aprender essa diferença. Se eu sei, né, que precisam ser feitos registros de enfermagem, vejam, registros de enfermagem é diferente de anotações de enfermagem, que é diferente de evolução de enfermagem. Registros de enfermagem é o grande grupo. Grande grupo de quê, Silvia? Peraí que já eu digo. Vamos olhar aqui. Evolução de enfermagem. Qual é a letra que inicia essa palavra, evolução? Qual é a primeira letra? Ué. Lá no Corém, naquelas orientações para fazer o carimbo, as classes, as modalidades profissionais, enfermeiro. Vai ser técnico em enfermagem? Não, o é aqui, ó, de enf. Então, peguem e anota aí no caderninho de vocês. Evolução de enfermagem. Circule esse de evolução ou grife e puxe uma seta e escreva enfermeiro. E entre parênteses, né? Enfermeiro ou enfermeira. Ora, vejam, gente, a equipe de enfermagem, ela pode ser composta por quem? Enfermeiro, técnicos em enfermagem, auxiliares em enfermagem, obstetrizes e parteiras. Vamos olhar aqui entre eu e vocês, enfermeira e técnicos em enfermagem. Tá bom? O modelo de registro que vocês vão fazer vão trazer as mesmas informações. A técnica que estava responsável por esse paciente no dia que ele foi a óbito, ela registrou, em essência, as mesmas informações que eu registrei. Só que de uma maneira diferente. De uma maneira mais o quê? Resumida. Mais compactada. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Que em relação a registros de enfermagem, existe um que vai ser feito pelo enfermeiro, que vai ser quem? A evolução de enfermagem. O EO de evolução, somente enfermeiro. Evolução de enfermagem, somente enfermeiro. O exemplo que eu trouxe para vocês foi de uma evolução de enfermagem feita por mim, que sou enfermeira. Certo? Estou papeando entre nós, enfermeira e técnicos em enfermagem. Então, quem é que vai fazer as anotações de enfermagem? Os técnicos. Perfeito. Os técnicos em enfermagem. Então, o que é que a gente consegue concluir? Que a evolução... Cuidado com isso aí, viu? Que isso daí dá uma pegadinha bem bacana. O que de cara eu consigo diferenciar anotação de enfermagem e evolução de enfermagem? Evolução de enfermagem exclusivo do enfermeiro, tá? O que é a evolução em enfermagem? É um registro de enfermagem feito pelo enfermeiro com a maior quantidade de detalhes possíveis em relação a um paciente. Tá certo? Aí, se a gente for para a anotação de enfermagem, vai ser feita por quem? Por técnicos em enfermagem. É um registro que é feito por vocês, técnicos em enfermagem, e vai trazer as informações principais do cuidado que foi prestado ou do que aconteceu com o paciente, sendo que de forma mais o quê? Resumida, mais objetiva. Certo? Beleza? É função do enfermeiro detalhar. Ele tem que ter um pensamento mais crítico, reflexivo. Não que vocês não tenham. Mas ele tem que ter um olhar um pouco mais além do que vocês. Então, papel dele detalhar. Explicar o porquê das coisas. Certo?
A anotação de enfermagem não vem com esse nível de detalhamento, tá bom? E é realizada por vocês, técnicos em enfermagem. E cuidado! Se nós formos falar na enfermagem como profissão, hierarquia, quem é que está no nível superior? De acordo com a formação acadêmica. O enfermeiro, né? Vocês vêm logo após nós, enfermeiros. Cuidado com isso aí. Eu estou dizendo e ainda vão errar na prova. Mas cuidado, porque a anotação de enfermagem, ela é feita pelo técnico em enfermagem, mas ela também pode ser feita pelo enfermeiro. Hierarquicamente falando, o enfermeiro não está em um nível a mais que os técnicos, então ele pode sim fazer uma anotação de enfermagem, certo? Mas anotação, evolução de enfermagem, técnico não pode fazer. Os dois. Ele é habilitado para os dois, porque pensem comigo, se ele faz algo que já é altamente detalhado, fazer algo mais resumido para ele é fichinha, certo? Mas dificilmente, eu falo por mim mesma, né? Dificilmente o enfermeiro faz a anotação de enfermagem. Mas saibam que ele pode, pela hierarquia, pela formação, tá bom? Cuidado com isso aí, certo? Cuidado, a maioria das pessoas falam só evolução de enfermagem. Gente, não se iludam, evolução de enfermagem só pode ser feito pelo enfermeiro. O que o povo chama de enfermeiro-chefe, tribo de índio, mas é o enfermeiro com graduação em enfermagem, tá bom? A anotação de enfermagem, uma grande parte é feita por técnicos em enfermagem, mas isso não impede o enfermeiro de também fazê-lo. Beleza? Show? Peguem aí esse detalhe, tá bom? E aí aqui é só um resumo do que eu trouxe, né? A anotação de enfermagem, que é por vocês, por técnicos, é um registro pontual, resumido, claro e objetivo, PayPal. O paciente ou o cliente está assim ou assado, sem muito detalhamento, certo? Cuidado aqui, ó, em negrito, pode ser realizada pelo enfermeiro, técnico ou auxiliar em enfermagem. Beleza? Lá você vai elencar também os procedimentos que foram realizados e se ficou pendente algum que seja, tipo, muito crucial, você vai e registra também, tá bom? Mas é aquele registro mais o quê? Pontual. PayPal, certo? Em contrapartida, a evolução de enfermagem, ó, se vocês olharem aqui, nessa folha de evolução de enfermagem do hospital onde eu trabalhava, teoricamente eles consideravam que uma folha era suficiente para o enfermeiro da manhã fazer a evolução, o enfermeiro da tarde fazer a evolução, o enfermeiro da noite fazer a evolução. Ou seja, é para se ter um registro das condições clínicas do paciente em 24 horas, certo? Manhã, tarde e noite, tá? Anotações de enfermagem também. A equipe que está de plantão pela manhã vai fazer a anotação, a da tarde vai fazer, a da noite também vai fazer. Mas cuidado que algumas questões, elas podem vir trazendo como pegadinha, né? Eu falo de uma forma geral, como concursos, né? Essa questão de que evolução de enfermagem ou anotação de enfermagem deve ser feita apenas num período de 12 horas. Não. Registros que venham a abarcar toda a assistência que foi prestada em 24 horas. Tá certo? Realizada exclusivamente. Evolução, enfermeiro, exclusivo. Tudo é. Tá bom? Então, é realizada exclusivamente pelo enfermeiro. Cuidado, que eu já peguei muita aluna em prova com isso. Por um lapso de memória ou por um detalhe, perde a questão, certo?
E como eu já falei para vocês, por que, gente? Exclusivamente pelo enfermeiro. Porque espera-se que esse enfermeiro ele tenha um conhecimento mais detalhado. Se nós formos comparar, lógico, obviamente, não desmerecendo vocês, mas nós, enfermeiros, passamos 5 anos na faculdade. O curso de nível técnico são 2 anos. Então, nós, com 3 anos a mais, a gente consegue aprofundar um pouco mais certos detalhes. Então, espera-se que nós tenhamos um olhar mais sensível, que nós consigamos enxergar algumas várias coisas a mais, além de vocês. Tá certo? Então, por que é exclusivamente pelo enfermeiro? Devido ao conhecimento técnico-científico que ele tem, que é mais aprofundado, ele tem o raciocínio mais crítico para reflexão e ele consegue fazer uma contextualização de todos os dados que foram coletados e, pelo menos espera-se, né? Não estou dizendo que todo enfermeiro é assim. De todos os dados coletados para entender, por exemplo, aquele quadro clínico do paciente. Né? Por exemplo, eu tinha uma paciente no home care, sob minha supervisão, uma menininha de 16 anos com diagnóstico de tumor hipotalâmico, né? No hipotálamo, sistema nervoso central. E uma vez a técnica veio me perguntar, Silvia, fulaninha tá ficando muito gelada. Eu disse, não, meu amor, mas pelo diagnóstico dela, isso é completamente esperado. Porque um tumor que compromete o hipotálamo, na fisiologia, na anatomia, nós sabemos que o hipotálamo ele é o centro termorregulador do nosso corpo todo. É como se ele fosse o termômetro do nosso corpo. Então, se está ocorrendo um tumor comprometendo essa área, é lógico que o sistema de regulação de temperatura corporal dessa paciente vai ser o quê? Descompensado. Vai ser descompensado. Então, é natural que ela faça hipotermia, né? Então, a gente consegue mais fazer essa ponte. Aí a técnica disse, é mesmo, Silvinha? Nem estava lembrando disso. Eu disse, pois é. Que a gente acaba tendo um pouco de tempo a mais para estudar detalhes, certo? Então, por isso que esse registro de enfermagem mais elaborado, mais detalhado, fica a cargo de quem? Do enfermeiro, tá certo? Não confundam, tanto a evolução de enfermagem quanto a anotação de enfermagem são registros de enfermagem. Registro é o geral, tá? Registros de enfermagem. O que são registros de enfermagem? Registros de enfermagem que a gente faz. E aí, quando eu classifico, quando eu dou o nome aos tipos desses registros, aí sim eu tenho o quê? Anotação de enfermagem e evolução de enfermagem. Duas coisas diferentes. Tá certo? Anotem aí, prova também, tá? Com certeza, prova. E aí, gente, aqui eu coloquei esse quadrozinho só a nível de comparação. Quando nós temos coisas muito parecidas, para não confundir, a gente faz um quadro e coloca as características de cada um em cada linha. Tá certo? Ok? Beleza? Show, gente!